O milionário achava que tudo não passava de uma farsa bem ensaiada. Uma mulher fingindo ser outra, um jogo de aparências, nada além disso. Mas a verdade veio como um golpe. Ela era, na verdade, a irmã da sua esposa. Traição, choque e um segredo capaz de destruir uma família inteira. Quer descobrir o que aconteceu depois dessa revelação? Inscreva-se no canal agora e não perca essa história cheia de reviravoltas e emoções intensas. O som que quebrou o silêncio da cobertura não foi o tiro. Foi o clique de um isqueiro de prata e, em seguida, o grito abafado dela. Eu estava na sala de segurança, assistindo o monitor que mostrava a varanda. Ela estava lá, ajoelhada, a fumaça subindo rápida. Foi a última vez que a chamei de Helena. Por 6 meses, eu pensei que sabia quem ela era. Pensei que era a mulher que veio para me salvar do tédio de ser um milionário. Pensei que era o meu segredo, meu escape. Mas naquele momento, vendo-a pegar o celular do bolso da jaqueta, percebi que o que eu sabia sobre ela era lixo caro. Daniel Mendonça não era um homem que perdia o controle. Eu tinha comprado e vendido países menores que a minha carteira de investimentos. Emoção para mim era um passivo. Eu a mantinha trancada no cofre, junto com meus segredos fiscais. O que me irritava não era a mentira. Era a falta de profissionalismo dela. Se você vai enganar o homem mais rico do estado, faça direito. Eu já tinha descoberto que ela não era Helena. Isso era o óbvio. A verdadeira Helena estava muito bem em um sanatório de luxo no sul da França. O que eu estava prestes a descobrir era muito pior. Era o tipo de verdade que, se viesse à tona, não destruiria só meu casamento de fachada. Destruiria a fundação inteira da minha fortuna. Era um jogo de família que tinha começado muito antes de eu nascer. E a peça mais perigosa de todas era o sangue dela. E o sangue dela, descobri, era o mesmo da minha esposa. Eu precisava descobrir quem a tinha mandado, e se ela achava que eu ia deixá-la sair viva daqui com essa informação, ela estava enganada. Eu ia arrancar essa verdade dela, de um jeito ou de outro. E se envolvesse a minha esposa, que se dizia inocente, então o jogo ficaria ainda mais interessante. A noite estava apenas começando. Daniel não explodiu. Vocês acham que ele deu um chilique, que jogou o celular longe. Mas Daniel Mendonça não era desse time. Ele era o tipo de homem que, quando descobria uma bomba atômica debaixo da mesa, primeiro verificava o manual de desarmamento, depois sorria, e só então pedia um café. O silêncio dele naquela sala de estar com a lareira crepitando foi tão pesado que parecia que o ar tinha ficado denso. A mulher, a impostora que ele chamava de Helena, congelou. Ela viu o olhar mudar. Não era mais luxúria nem tédio. Era o olhar de um tubarão que acabava de localizar a veia jugular. Ele caminhou devagar, sem pressa, e pegou o celular dela da sua mão como se estivesse retirando um brinquedo de uma criança mal educada. Você não vai precisar disso. A voz dele era baixa, controlada, mas tinha um ruído metálico que ela nunca tinha ouvido antes. Ninguém vai ligar, ninguém vai sair, e ninguém vai entrar. A coisa era fria, calculada. Ele estava cortando as linhas de comunicação. Esse foi o primeiro limite que Daniel cruzou. Ele não estava mais negociando uma mentira romântica. Ele estava detendo alguém. Ele jogou o aparelho na lareira. Vocês ouviram direito. Não quebrou, não explodiu. Apenas começou a queimar devagar, o plástico derretendo com um cheiro enjoativo de produto químico caro. Era a prova queimando, e era o aviso. Você veio aqui para roubar algo, certo? Não, não o meu dinheiro. Dinheiro é fácil de repor. Você veio roubar a minha paz. E mais importante, você veio roubar algo que pertence a Clara. Clara, o nome da esposa, o nome que selava a prisão daquela noite. Ela tentou manter a pose, tentou dar aquele sorriso confiante que a tinha feito passar pela segurança e entrar na vida dele. Eu não sei quem é Clara, Sr. Mendonça. Eu sou Helena, a mulher que você pagou para... Chega, Daniel a interrompeu. Não foi um grito, foi um corte de navalha. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele, não mais como um amante, mas como um predador. Vamos pular essa parte do roteiro, porque eu já sei o final. E acredite, o seu final não é agradável. Ele não esperou a resposta. Ele foi direto ao ponto que estava martelando em sua cabeça desde a hora do jantar. O que me confundiu no início foi o quão bem feita estava a operação.
A documentação falsa, a história de fundo, até o sotaque. Tudo perfeito. Mas havia uma coisa que vocês não podiam falsificar. Havia algo que me pegou, no momento em que você estava de costas para a luz. O pescoço. Ele tocou levemente na nuca dela, onde o cabelo escuro se encontrava com a pele. Ela estremeceu. Vocês têm a mesma marca, exatamente no mesmo lugar. Uma pequena mancha, quase invisível, mas é um traço de família. Eu vi essa marca todos os dias por 15 anos na minha esposa. Ele recuou, deixando a informação pairar no ar como fumaça tóxica. O que não te contaram, ou talvez você soubesse e estava apostando que eu era burro, é que a Helena de verdade não tem irmã. A Helena de verdade é filha única, mas a Clara tem. Ele sorriu. Um sorriso vazio, de quem acaba de vencer uma aposta de alto risco. O que você estava fazendo aqui não era um joguinho de infidelidade, era um acerto de contas familiar. Porque você não é Helena. Você não é uma impostora qualquer. Você é a irmã perdida da minha esposa. Você é a outra filha de quem a família nunca mais falou. O ar sumiu dos pulmões dela. O controle que ela vinha mantendo com uma força de vontade de ferro desapareceu. A mulher que fingiu ser outra para entrar na cama do milionário era, na verdade, a irmã de Clara, a esposa de Daniel. E a verdade, finalmente desencaixada, era que o escândalo não era sobre sexo, mas sobre sangue e herança. E Daniel, o homem que achava que controlava tudo, acabava de descobrir que estava casado com a família errada. A única coisa que ela conseguiu sussurrar, com os olhos fixos nas chamas que consumiam seu celular, foi um nome. Um nome que Daniel reconheceu imediatamente como o nome verdadeiro da mulher que estava em sua sala. Verônica. A tensão era tão grossa que dava para cortar com a faca de manteiga. Verônica, a irmã, olhou para Daniel e pela primeira vez ele viu algo que não era dissimulação. Era um ódio frio e antigo. Um ódio que não era dele, mas que ele tinha herdado. E ele sabia naquele instante que ele não estava caçando. Ele estava sendo puxado para dentro de uma briga de família que ia destruir o Império Mendonça de dentro para fora. Ele tinha o segredo. Agora, ele precisava saber o preço. Daniel não se moveu. O fogo lambera a borda do tapete persa, mas o que estava queimando de verdade era a fachada de sua vida. Ele esperava um grito, uma súplica, uma tentativa patética de fuga. Mas Verônica fez o oposto. Ela não se encolheu. Ela se expandiu. Ela pegou o copo de uísque que ele tinha deixado na mesa, bebeu o resto de um gole só, sem fazer careta, e colocou o copo devagar. O som do cristal batendo na madeira foi o único barulho na sala, um som seco, definitivo. Era a quebra de expectativa. Ela não estava mais jogando o papel de vítima indefesa. Você achou que estava me enquadrando, Daniel. A voz dela agora era calma, sem o calor fingido que ele tinha conhecido. Era uma voz de empresária, de quem está sentada à mesa de negociação com todas as cartas na mão. Você achou que tinha pego a traidora na cama? Pobre Daniel. Você sempre subestima o quanto a sua família é podre. O limite que estava sendo cruzado ali não era a linha da moral, mas a fronteira da ignorância de Daniel. Ele estava sendo forçado a ver o mal que sustentava seu próprio conforto. O que eles fizeram com você? Ele perguntou, e a pergunta saiu rouca, quase um pedido de desculpa. Verônica sorriu, mas não foi o sorriso vazio de antes. Foi um sorriso de rancor bem guardado. O que eles fizeram? Eles apagaram a minha vida. Eles me transformaram em um fantasma, Daniel. Um fantasma que não podia herdar nada. Sabe quando meu pai morreu, houve aquela confusão toda com a partilha do patrimônio. Aquele testamento antigo que garantia a mim e a Clara a mesma fatia de tudo. Pois é, Daniel franziu a testa. Ele conhecia essa história. Era a base da fortuna da família Mendonça. O testamento de 20 anos atrás. Não era um testamento, Daniel. Era um acordo entre meu pai e minha mãe, antes de se separarem. As cláusulas eram claras. Mas a sua sogra, aquela santa mulher que você adora, e a sua esposa, a sua doce Clara, acharam um jeito muito elegante de resolver o problema. Ele apertou os punhos. Ele precisava que Clara estivesse fora disso. Ele precisava que fosse apenas um complô da sogra. Verônica se inclinou para a frente, a chama da lareira refletindo em seus olhos, e ela entregou o segredo, sem pressa,
como quem desempacota um presente envenenado. A cláusula dizia que a herança só seria dividida igualmente se as duas filhas estivessem fisicamente presentes e legalmente reconhecidas no momento da leitura. Na época, eu estava no exterior, num intercâmbio que a própria família bancou para me tirar do caminho. E no dia H, o advogado da família, que você conhece muito bem, declarou que eu tinha sumido, não desaparecida. Sumida, como se eu tivesse evaporado por irresponsabilidade. Mas isso é ilegal. Ilegal? Claro que é. Mas quem está do lado de dentro do cofre não se preocupa com a chave. Eles forjaram documentos, Daniel. Disseram que eu tinha abdicado da minha parte, que eu estava emocionalmente instável e que, por isso, Clara deveria ser a única beneficiária para proteger o patrimônio. E ela assinou. O ar de Daniel ficou rarefeito. A doçura, a inocência, o eterno papel de vítima que Clara adorava vestir. Tudo era mentira. Clara não era apenas a herdeira. Ela era a executora silenciosa da expulsão de sua própria irmã. Ela sabia que eu existia. Ela estava em contato comigo até o dia anterior. E no dia seguinte, ela se tornou a única Mendonça rica. Eles me roubaram o nome, a vida e o dinheiro. E você, meu caro Daniel, você é apenas o troféu que ela ganhou com o dinheiro que era meu. A tensão era tamanha que Daniel sentiu uma vertigem. Ele não tinha apenas descoberto que a amante era a cunhada. Ele tinha descoberto que o casamento dele era a concretização de um roubo. E a Verônica, aquela mulher fria e calculista sentada à sua frente, não estava interessada em traição, mas em justiça. Ela não estava ali para seduzir o marido da irmã. Ela estava ali para confiscar a vida que lhe foi tirada. E o pior de tudo, Daniel percebeu que, no fundo, ele não conseguia culpá-la. Ele havia cruzado o limite da lealdade conjugal no momento em que a verdade de Verônica fez mais sentido do que a mentira confortável de Clara. Ele estava preso no centro de um furacão familiar, e ele sabia que, para sair, ele teria que queimar tudo o que possuía. A caça tinha acabado. A guerra estava declarada. O silêncio que caiu naquele escritório não era de paz, era de chumbo. Pesado, sufocante. Daniel não piscou. Ele estava vendo tudo pela primeira vez. A fachada de Clara, a mansão que ele achava que era dele, o amor que ele pensava ser real. Era tudo um teatro caro, financiado por um roubo. Ele não gritou, nem exigiu mais explicações. A ficha, finalmente, tinha caído com o barulho de um cofre sendo arrombado. O que você quer? A voz de Daniel era seca, baixa, quase um sussurro que Verônica precisou se inclinar para ouvir. Era a pergunta de um homem que parou de sentir e começou a calcular. Verônica, ou melhor, Gabriela, sorriu. Um sorriso sem alegria, afiado como uma lâmina de bisturi. Eu já disse. O que é meu? O nome, o legado, o dinheiro. E se eu tiver sorte, a visão de Clara Mendonça vendo tudo desmoronar. E por que você está me contando isso? Por que envolver o troféu? Porque o troféu tem a chave do castelo. Você é o único que convive com ela, Daniel. Você sabe onde ela guarda as coisas que ninguém deve ver. Você sabe o que a assusta. Ali estava a quebra de expectativa. Daniel deveria ter se levantado, batido na mesa e jurado lealdade à esposa. Ele deveria ter ameaçado chamar a polícia ou o advogado. Mas ele não fez nada disso. Ele ficou sentado, olhando para as próprias mãos, que agora pareciam sujas. Ele pensou naqueles meses com Verônica. A atração, o perigo, a adrenalina. Ele achava que estava traindo a esposa por luxúria. Na verdade, ele estava se aliando à verdade. Eu tenho acesso a tudo, Gabriela. Ele respondeu usando o nome real dela pela primeira vez. E a mudança de tratamento foi um compromisso silencioso. Contas, documentos, caixas fortes. Mas se eu fizer isso, não tem volta. Eu não estou te ajudando a pegar o dinheiro. Estou te ajudando a destruir minha própria vida. Você já está destruído, Daniel. Você só precisa escolher o lado da verdade para reconstruir algo que preste. Daniel cruzou o primeiro limite ali. Não foi físico. Foi a traição suprema. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para um toque de amante, mas para um aperto de cúmplices. Aquele gesto selou o destino de Clara. Ele estava oficialmente em guerra contra a esposa, ao lado da irmã dela. Tensão silenciosa total.
A gente não está só falando de dinheiro do testamento, não é, Gabriela? Daniel perguntou, apertando a mão dela com firmeza. Ele sentiu que faltava uma peça maior no quebra-cabeça. Gabriela hesitou. Pela primeira vez, a frieza dela rachou, dando lugar a uma ponta de medo genuíno. Não é só o dinheiro. O testamento foi apenas a cortina de fumaça. Ela puxou a mão de volta e olhou fixamente para o rosto dele, como se estivesse decidindo se ele era forte o suficiente para carregar aquele peso. Daniel, o que eles chamaram de instabilidade emocional para me tirar da herança, foi porque eu tinha descoberto algo. Algo que faria o papai, se estivesse vivo, deserdar Clara na hora. Ele esperou, sentindo o sangue gelar. Papai estava doente, muito doente, mas o declínio dele, aquele aceleramento repentino no final, não foi natural. Eu tinha cópias de exames e relatórios médicos que mostravam que Clara estava alterando a medicação dele. Não para matá-lo, talvez, mas para mantê-lo sedado, confuso, incapaz de mudar o testamento. Ela não apenas roubou a herança, ela manipulou a morte do meu pai para acelerar o processo. E se isso vier à tona, ela perde tudo, Daniel. Ela perde o dinheiro, a reputação e a liberdade. É isso que eu quero, e é isso que você vai me ajudar a encontrar. Daniel sentiu o estômago revirar. Ele não tinha se casado com uma herdeira ambiciosa. Ele tinha se casado com uma criminosa. E agora, ele era o único que podia desenterrar a prova desse crime. Ele não era mais o troféu. Ele era o coveiro. Daniel levou um tempo assustador para responder. O ar no escritório parecia pesado, quase sólido, como se fosse quebrar se alguém respirasse alto demais. Ele não estava pensando na justiça, nem na moral, nem no crime hediondo que sua esposa tinha cometido. Não, senhor. Daniel estava fazendo contas. Se Clara caísse, o castelo de cartas desabava. A fortuna dela não era apenas conforto, era o lastro de todos os seus investimentos arriscados, de todas as suas promessas não cumpridas e de toda a imagem que ele tinha construído. Sem o dinheiro dela, ele não era o Daniel bem-sucedido que o mundo via. Ele era o Daniel endividado, prestes a cair do cavalo e ser pisoteado pela elite. Ele ergueu o olhar para Gabriela. A frieza dela o acalmou. Ali não havia paixão, apenas estratégia. E Daniel era um homem que entendia de estratégia, mesmo que fosse suja. Você está pedindo que eu me torne cúmplice em uma investigação de assassinato disfarçado, Gabriela, dentro da minha própria casa. Não estou pedindo que você se torne cúmplice. Estou pedindo que você salve a sua pele. Ela retrucou sem um pingo de remorso. Se a verdade vier à tona por outras vias, Daniel, a primeira coisa que a polícia vai investigar é onde o dinheiro foi parar nos últimos anos. E adivinha? Foi parar na sua conta. Você é o maior beneficiário da morte do meu pai, tirando a própria Clara. A quebra de expectativa foi brutal. Daniel percebeu que não tinha escolha. Não era sobre vingança contra Clara, era sobre sobrevivência financeira. Ele tinha cruzado seu primeiro limite. Não fugiria do crime, mas entraria nele de cabeça. Onde estão as provas? Onde ela guardaria algo tão perigoso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro rouco. Gabriela sorriu, um sorriso pequeno e venenento, como se tivesse acabado de ganhar uma aposta de alto risco. O papai tinha um cofre particular, na biblioteca da casa principal. Não é o cofre da família, é um menor, atrás de uma estante de livros antigos. Clara nunca soube a combinação, mas eu sei que ela conseguiu as cópias dos relatórios médicos antes de mim. Ela deve ter escondido lá. É o único lugar onde ela pensaria que estaria realmente seguro. E por que você não pega? Daniel perguntou, sentindo a armadilha se fechar. Porque eu não tenho acesso irrestrito à casa. Mas o marido de Clara tem. Você tem as chaves, Daniel. Você tem a confiança dela. Ele balançou a cabeça, sentindo-se um tolo. Todo o seu poder, toda a sua inteligência nos negócios, e ele estava sendo manobrado por duas irmãs que jogavam um jogo de xadrez mortal. Eu entendi o plano. Você quer que eu pegue as provas e entregue a você. E então, o que acontece comigo? Você me deixa cair junto com Clara ou me dá um tapinha nas costas e me manda embora com um bilhete de agradecimento? Gabriela se inclinou na mesa, a intensidade dos seus olhos fixando-o. Daniel, é aqui que você precisa entender o porquê de tudo isso. Por que eu usei uma identidade falsa? Por que eu me aproximei de você? Por que eu não fui direto à polícia? Ele ficou quieto.
esperando a bomba final. Eu não podia ir à polícia porque eu precisava de acesso rápido, sem alarde. E precisava de uma garantia de que, se eu falhasse em pegar as provas, ainda haveria uma maneira de atingir Clara. Ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras flutuarem no ar até Daniel sentir a respiração presa. Eu não te usei só para entrar na casa, Daniel. Eu te usei como seguro. A única coisa que Clara valoriza mais do que o dinheiro é a sua reputação imaculada. Se eu não conseguisse as provas do crime, eu teria usado a sua traição, o caso que tivemos, para expô-la, para humilhá-la publicamente e destruir o nome dela, mesmo que ela mantivesse a herança. Daniel sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não era o herói nem o parceiro. Ele era a arma. Desde o início, ele havia sido apenas uma contingência, um plano B, uma bala na agulha para o caso de a vingança principal falhar. A revelação não era sobre o crime de Clara, mas sobre a frieza implacável daquela mulher à sua frente. Você é o meu trunfo, Daniel. O homem que dormiu com a irmã da esposa e que vai entregar a prova de que a esposa é uma criminosa. Você é a traição perfeita. E é por isso que você vai fazer exatamente o que eu mandar. Porque se eu cair, Daniel, você já está no chão. A ameaça era silenciosa e absoluta. Ele tinha se casado com uma criminosa e se aliado à sua algoz. E agora ele teria que invadir a própria casa para desenterrar a prova que poderia ou salvar ou afundar de vez a sua vida. Ele era o espião de uma mulher que o usava como escudo descartável. O jogo não tinha virado. O jogo tinha acabado de começar e ele estava jogando pelo time errado. A casa estava escura, pesada. Daniel entrou como um ladrão na própria vida, o coração batendo no ritmo da culpa e do medo. A ameaça de Andréia, de que ele cairia junto se ela caísse, tinha limpado o resto de heroísmo que ele talvez pensasse que tinha. Ele não estava ali para fazer justiça. Estava ali para salvar a própria pele, e o preço era trair a mulher que jurou amar, fosse ela uma criminosa ou não. Ele seguiu as instruções frias que ela tinha sussurrado no telefone, como um fantasma obediente. O escritório de Clara, o lugar onde ela se sentia mais segura, era o alvo. O cofre principal era óbvio, mas a prova, segundo a mulher, estaria escondida em um compartimento que só Clara e mais ninguém conhecia. Este foi o primeiro limite que Daniel atravessou sem a possibilidade de retorno, a violação do santuário íntimo dela. Ele se ajoelhou atrás da estante de livros de capa grossa. Andréia tinha sido precisa. O terceiro livro da esquerda, um volume antigo de poesia, era a chave. Ele o puxou e um mecanismo minúsculo, quase inaudível, liberou o painel falso na parte de trás. A tensão era silenciosa, mas esmagadora. Ele podia ouvir o próprio sangue zunindo nos ouvidos. Lá dentro havia uma pasta marrom, exatamente como ela tinha descrito. A prova. O documento que incriminava a Clara e que, ironicamente, incriminava a ele também, por associação. Ele pegou a pasta, sentindo o peso do futuro nas mãos trêmulas, mas foi o que estava por baixo, da pasta que quebrou o chão sob seus pés. Era uma caixa pequena, de madeira gasta, que cheirava a naftalina e passado. Daniel hesitou, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade desesperada de entender o que diabos estava acontecendo, o forçou a abri-la. Lá dentro não havia dinheiro, nem mais documentos legais. Havia uma foto antiga, desbotada nas bordas, que mostrava duas meninas pequenas, de mais ou menos 7 e 8 anos, sorrindo de mãos dadas em um jardim que ele reconheceu vagamente como sendo da casa de veraneio da família de Clara. Ele reconheceu Clara na hora. Os olhos grandes, o sorriso um pouco contido. Mas a outra menina, a mais nova, aquela com o cabelo escuro amarrado em 2 tranças, Daniel levou a mão à boca, sentindo o mundo girar rápido demais. Aquele rosto, embora infantil, era inconfundível. Os traços eram os mesmos. Os olhos eram os mesmos. A mulher que ele conhecia como Andréia, a vingadora impiedosa, a sedutora fria que o havia manipulado, não era uma estranha, não era uma funcionária traída, nem uma rival de negócios. Ele pegou a foto. Embaixo dela havia um pequeno pergaminho dobrado, uma certidão de batismo amarelada. Ele abriu, o nome escrito em tinta desbotada saltando aos seus olhos: Sofia Vasconcelos. A quebra de expectativa foi brutal.
Não era só uma vingança corporativa. Não era só uma investigação de crime. Ele não tinha se envolvido com uma desconhecida buscando justiça. Ele tinha se envolvido com a irmã de Clara. Ele tinha traído a esposa com a própria cunhada. A Andréa que ele amava, a mulher que o usava como escudo, era Sofia, a irmã mais nova, de quem Clara nunca falava, que havia sumido da vida da família há mais de uma década. A história de crime e herança era real, mas era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Aquilo era uma guerra civil, uma rixa de sangue. O jogo não era mais sobre dinheiro, era sobre ódio entre irmãs, e ele estava preso no meio, não como jogador, mas como um prêmio de consolação. Um peão descartável na luta familiar mais suja que se poderia imaginar. Ele olhou para a foto das duas meninas sorrindo e depois para a pasta de documentos na outra mão. Ele tinha acabado de roubar a esposa para ajudar a irmã dela. E o pior de tudo, ele percebeu que Sofia, ou melhor, Andréa, não queria apenas a herança. Ela queria a destruição completa, íntima e pública de Clara. E ele era a ferramenta perfeita para essa demolição familiar. Daniel fechou o painel falso, deixando a caixa de madeira e a foto das meninas onde estavam. A única coisa que ele levou foi a pasta incriminadora e a certeza gelada de que a mulher que ele amava era, na verdade, a vingança de sangue da família de sua esposa. Ele saiu da casa, não como um espião, mas como um refém que acabava de descobrir a identidade do seu sequestrador. E o sequestrador era, ironicamente, a família. Ele sabia que, a partir daquele momento, não importava quem vencesse. Ele já tinha perdido tudo. Daniel não dirigiu para casa. Dirigiu para o apartamento discreto que a cunhada, a mulher que ele conhecia como Andréa, mantinha no centro da cidade. A pasta roubada pesava no banco do passageiro não pelo papel que continha, mas pelo peso moral de ter se tornado um ladrão dentro do seu próprio casamento. Ele não estava mais traindo Clara. Ele estava ativamente a demolindo. Quando ele entrou, Sofia estava parada na janela, olhando para a cidade. Ela não se virou imediatamente. Aquele silêncio era uma tortura. Daniel jogou a pasta sobre a mesa de centro de vidro temperado e o som seco quebrou o ar. Está aí. O que você pediu? Ela finalmente se virou. E foi nesse momento que a primeira grande quebra de expectativa o atingiu com força. Ele esperava um sorriso de vitória, um abraço de gratidão, talvez até um beijo que confirmasse que a lealdade dele havia sido recompensada. Em vez disso, ela cruzou os braços e olhou para ele com uma frieza de quem avalia uma ferramenta que acabou de ser testada. Eu sei, você fez o seu papel. Ela sequer abriu a pasta. Não havia pressa, não havia euforia. Havia apenas cálculo. O que foi? Você não vai olhar? É a prova que você precisa para desmantelar tudo. Sofia deu um passo à frente, e a intensidade do seu olhar o fez recuar, mesmo sem ela ter tocado nele. Daniel, se eu quisesse destruir Clara com um pedaço de papel, eu teria feito isso anos atrás. Eu esperei 10 anos para que isso fosse perfeito. E você é a parte perfeita. Ali estava o limite, o ponto de não retorno que ele sabia que precisava cruzar, mas que doía mais do que qualquer tiro. Ele tinha que agir contra Clara, não mais secretamente, mas publicamente, usando a estrutura da vida deles. O que você quer que eu faça? A voz dele saiu rouca. Quero que você comece o divórcio, hoje, e quero que você use os seus advogados, o seu nome, a sua influência para congelar os bens dela. Esses documentos, ela finalmente tocou a pasta com a ponta dos dedos como se fosse lixo, só têm valor se vierem da sua mão, Daniel. Se for a sua palavra contra a dela, eu preciso que você a acuse de fraude no casamento e evasão de patrimônio. Você é o marido traído, Daniel. Você tem que ser o predador agora. O coração dele batia na garganta. Ele teria que mentir, enganar e humilhar Clara na frente do mundo, usando o próprio dinheiro que construiu para destruí-la. Ele teria que se tornar o monstro para quem o via de fora. Daniel engoliu em seco, olhando para a mulher que amava, e que agora o estava transformando em uma arma carregada. E depois, o que você ganha com isso, Sofia? Não é só a herança. O nome verdadeiro, pronunciado em voz baixa, fez a máscara de Andréa cair de vez. Sofia respirou fundo, e a dor que ela carregava há uma década finalmente vazou.
Você não entende o que ela fez, Daniel. Você acha que eu sumi porque quis ser criminosa? Não. Você leu a história dos meus pais, não leu? Eles morreram e a herança foi dividida. O dinheiro estava no nome de Clara, porque ela era a mais velha. Eu tinha 18 anos. Eu confiei nela. Sofia parou, e a verdade que Daniel não queria ouvir, a que mudaria o sentido de toda a sua vida, foi cuspida com veneno. Clara não só me roubou cada centavo, ela armou para mim. Ela usou o conhecimento que tinha sobre os negócios dos nossos pais, me incriminou com uma série de movimentações financeiras falsas, e quando eu tentei provar minha inocência, ela ligou para a polícia. Ela me jogou aos lobos, Daniel. Ela me garantiu que eu passaria a maioridade fugindo ou apodrecendo na cadeia só para ficar com tudo. Daniel cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Clara, a esposa calma, a mulher de caridade, a pilar da decência. Ela não tinha apenas fugido de um crime. Ela tinha criado um crime para prender a própria irmã, eliminando-a da linha sucessória. Ela me roubou o dinheiro, a vida e o nome. Eu fiquei 10 anos vivendo de migalhas, com medo de pisar em solo firme. E ela estava vivendo a vida que era para ser minha, com o meu dinheiro, com a moral intacta. E, ironicamente, ela fez isso com você. Sofia apontou para a pasta. Aqueles documentos que você roubou provam o que ela fez com a herança dos nossos pais usando os esquemas dela. Mas eu não preciso deles para prender Clara. Eu preciso de você para tirar o que ela mais valoriza: a reputação, o conforto e, principalmente, o marido dela. Daniel olhou para a pasta e, em seguida, para a mulher que agora era a personificação da vingança. Ele não era um prêmio de consolação. Ele era o instrumento de demolição pessoal de Clara. Eu farei isso, ele disse, e a traição de Clara já não importava. O que importava era que ele estava preso a um ódio familiar que consumia tudo. Ele havia cruzado o limite. Ele agora era o traidor oficial, e não havia como voltar. Naquela noite, Daniel ligou para seu advogado-chefe, exigindo uma reunião de emergência, preparando o ataque total contra a mulher que dormia no andar de cima da sua mansão. Ele não tinha mais esposa. Ele tinha um alvo. E não havia amor na decisão, apenas uma fria obediência à sobrevivência. Ele era o milionário que acabara de se tornar o cúmplice ativo em uma vingança de sangue, e a solidão daquela noite era o preço da sua alma. Daniel chegou em casa com um cheiro de traição grudado na pele, mas ele teve que vestir a máscara de marido cansado. Subiu as escadas, esperando encontrar Clara no escritório, talvez no telefone, arquitetando alguma defesa ou, pior, alguma nova mentira. O que ele encontrou, no entanto, quebrou a fria compostura que ele tinha acabado de construir. Clara não estava arquitetando nada. Ela estava sentada no chão da sala de estar, espalhando álbuns de fotos antigos, aqueles de capa dura, amarelados pelo tempo. Ela estava com uma taça de vinho na mão e um sorriso suave, quase melancólico. Não era a expressão da vilã implacável que Sofia tinha descrito, mas sim de uma mulher revendo suas origens. Daniel, que bom que chegou. Senta aqui. Eu estava dando uma olhada nos velhos tempos. Você nem imagina o cabelo ridículo que eu usava na formatura. Ela riu, um som que na noite anterior teria sido reconfortante. Hoje soava como a trilha sonora de um crime. Ele se sentou ao lado dela, fingindo interesse enquanto o gelo da sua alma congelava a sala. Este era o primeiro limite que ele cruzava ativamente. Sentar-se ao lado da esposa, tocar sua mão e sorrir, sabendo que, na manhã seguinte, ele a estaria destruindo legalmente. A tensão era silenciosa, palpável, e vinha só dele. "O que você está vendo?" Ele perguntou, sua voz estranhamente normal. Ela apontou para uma foto desbotada, tirada talvez 25 anos atrás. Nela, duas meninas idênticas, Clara e Sofia, sorriam para a câmera, ambas usando vestidos de festa de aniversário. A diferença era sutil. Essa é a Sofia. Era o aniversário de 10 anos. Ela sempre foi a favorita, sabia? Clara disse, sem rancor aparente, mas a pontada na voz era inegável. Papai sempre dizia que ela era a mais brilhante. Mamãe comprava para ela as coisas mais caras. Daniel olhou mais de perto para a foto, a quebra de expectativa o atingindo em cheio. Ele esperava um relato de ganância pura de Clara, mas ali estava a semente do ódio. Desprezo parental.
Clara se levantou para buscar mais vinho e Daniel aproveitou o segundo de privacidade. Seus olhos percorreram a imagem. As duas usavam colares idênticos de pérolas falsas, presentes de aniversário. Mas apenas um deles, o de Sofia, tinha um pequeno pingente dourado com a letra S gravada na parte de trás. Um detalhe minúsculo, quase invisível, que mostrava o favoritismo explícito dos pais. A revelação foi um soco. O roubo de Clara não era apenas sobre dinheiro e poder. Era sobre roubar a identidade que a outra havia recebido de bandeja. Era sobre apagar a prova de que ela era a segunda opção. Quando Clara voltou, Daniel a olhou com novos olhos. Não como a ladra, mas como a vítima de uma hierarquia familiar cruel que explodiu em vingança. Sabe, Daniel, eu sinto que nunca estivemos tão conectados. Finalmente estamos construindo o nosso futuro, sem fantasmas do passado, ela disse, deitando a cabeça no ombro dele. Ele a abraçou, sentindo o peso da mentira esmagá-lo. Naquele momento, ele percebeu o verdadeiro segredo. Clara não tinha roubado Sofia por maldade inerente. Ela roubou Sofia porque os pais a ensinaram que, para ter valor, ela precisava ser Sofia. E agora, ele era o homem que iria destruí-la por ter aprendido essa lição. O limite estava cruzado. O traidor não era mais apenas o cúmplice de Sofia. Ele era o juiz e o carrasco da mulher que o amava, sem que ela tivesse a menor ideia do inferno que ele havia acabado de assinar para os dois. Daniel fechou o álbum de fotos. Aquele S gravado nas costas do pingente era a prova de que, naquele ódio, não havia um lado certo, apenas a inevitável destruição. Ele respirou fundo, puxou Clara para um beijo de boa noite e começou a planejar o funeral do seu casamento, um passo de cada vez. O cheiro de café na manhã seguinte era doce demais. Clara estava na cozinha, cantarolando, preparando torradas. Aquela paz era um insulto ao vulcão que rugia dentro de Daniel. Ele sentou-se à mesa, fingindo ler o jornal, mas seus olhos estavam fixos na manchete. Investigação de fraude empresarial em ascensão. Foi naquele momento que o celular vibrou. O nome na tela era do Dr. Álvaro, seu advogado de fusões. Daniel atendeu, e a voz seca do advogado cortou o ar como gelo. Senhor, o relatório final do auditor chegou. A inconsistência de identidade é inegável. Não temos mais tempo. A Procuradoria Federal vai entrar com o pedido de bloqueio de bens amanhã de manhã. Se o senhor não cooperar e provar que foi vítima de falsidade ideológica, eles vão congelar tudo, e o senhor será implicado como cúmplice. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Não havia mais a opção de resolver isso devagar, de tentar salvar Clara ou de protegê-la da verdade. O mundo exterior, o mundo real, estava batendo à porta com mandados de busca e apreensão. A ameaça não era mais o fantasma de Sofia, mas a perda total de seu legado, seu dinheiro, sua liberdade. Ele olhou para Clara, que sorria ao deslizar o prato de torradas na frente dele. Ela estava tão perto da vitória, tão perto de finalmente ser a pessoa que ela achava que merecia ser. Daniel, o que foi? Você parece pálido, ela perguntou, tocando sua mão. A decisão era clara, fria e sem volta. Ele podia afundar com o navio, ou podia atirar a passageira ao mar e salvar a si mesmo. Ele escolheu o segundo, mas não sem antes garantir que a queda dela fosse o mais dolorosa possível. Ele precisava que ela entendesse por que ele estava fazendo isso, e que ele entendia por que ela tinha feito isso. Eu te amo, Clara, ele disse, a voz rouca, e era a última verdade que ele diria a ela. Eu também te amo, querido. Ele pegou a mão dela e a beijou no pulso. Você sempre quis ser amada e reconhecida, não foi? Não por ser a segunda, a sombra. Você queria ser a Sofia. Clara recuou 1 milímetro, o sorriso congelado. O ar na cozinha ficou pesado como chumbo. O que você está falando, Daniel? Ele levantou-se lentamente e caminhou até a sala de estar, voltando com o álbum de fotos velho. Ele o abriu na página do Natal de 1998, onde as duas meninas idênticas seguravam pingentes de prata. Ele apontou para a foto. O nome no papel era Sofia, mas o coração dela estava quebrado. Porque não importa o quanto você tentasse imitar, não importa o quanto você roubasse a vida dela, os seus pais sempre souberam a diferença. E a prova não estava na frente, estava atrás. Ele virou o pingente de Clara que ela sempre usava preso à corrente fina.
Ele apontou para a minúscula, quase invisível, gravação na parte de trás. O S de Sofia. Esse era o prêmio. O seu, Clara, era o outro, o sem nada. Você não roubou a vida dela por dinheiro, você roubou a aprovação que sempre negaram a você. Você roubou a chance de não ser a segunda opção. E eu entendi isso. Eu entendi o seu inferno. Clara não chorava. Ela tremia. O rosto dela estava desfigurado por uma realização terrível. A vingança dela, construída por anos, desmoronava sob o peso da empatia que ela jamais imaginou receber. Daniel, eu sei, meu amor. Eu sei o que eles fizeram com você. É por isso que dói tanto, ele disse. E ele não estava mentindo sobre a dor. Ele se aproximou e a abraçou pela última vez. Um abraço de despedida, de traição final. Mas o mundo não se importa com a nossa dor, Clara. O mundo só se importa com a lei. Que eu não posso perder tudo por causa de uma história de infância. Ele a soltou e deu um passo para trás. O som de sirenes, ainda longe, mas inconfundível, começou a permear o silêncio da casa. Eu já chamei o advogado. Ele está vindo com a polícia. Eu cooperei. Eles vão levar você, mas vão me deixar em paz. O olhar dela não era de ódio, mas de uma compreensão devastadora. Ela percebeu que, por mais que Daniel tivesse compreendido sua dor, ele a tinha usado. Ele era a prova de que, não importa o quanto ela fugisse, ela sempre seria a segunda opção, a descartável. Aquele era o clímax da sua rejeição. Clara desabou na cadeira. Ela não lutou, não gritou. As sirenes ficaram mais altas, parando bem na frente da mansão. Daniel, o milionário que havia se casado com a irmã errada, estava seguro. Seu dinheiro estava a salvo. Sua liberdade estava garantida. Ele havia vencido a fraude. Quando os policiais entraram, ele levantou as mãos, assumindo a postura de vítima chocada, apontando discretamente para a mulher sentada à mesa. Ele podia sentir o cheiro do café esfriando, misturado ao cheiro metálico da culpa. Ele observou enquanto a levavam, sem algemas, mas sem dignidade. Ela passou por ele, e seus olhos se encontraram pela última vez. Não havia mais Clara ou Sofia ali, apenas o eco vazio de uma vingança fracassada. Daniel se virou, fechando a porta da sala de estar. Ele estava sozinho em sua casa enorme, limpa de fraudes e de paixão. Ele tinha seu império de volta. Mas, ao olhar para a mesa, para o café de Clara, para a fatia de torrada intocada, ele percebeu que havia trocado o amor, por mais mentiroso que fosse, por um silêncio muito, muito caro. Ele havia se tornado, finalmente, o único monstro que importava naquela história. Ele se sentou no sofá de couro. Estava rico, intocável, mas o S minúsculo, gravado na parte de trás da sua memória, tinha acabado de assinar a sentença de que ele nunca mais voltaria a dormir. O preço da verdade sempre é a solidão.